Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do TPM no ar Negócios de Mãe. Eu sou Fernanda Toledo. E eu sou a Aline Alves. E sejam bem-vindos. Hoje nós vamos receber uma amiga querida, a Priscila. Priscila, seja bem-vinda. Obrigada. Sinta-se à vontade. Aqui é um lugar para você dividir um pouquinho da sua história, um pouquinho dos seus pratinhos, para que outras mulheres se sintam acolhidas, para que outras mulheres vejam que elas não estão sozinhas nos seus dilemas, lá nas suas angústias. E aí, como nós temos uma tradição aqui, nossa, todas as vezes nós começamos o nosso podcast com os pratinhos que nós deixamos cair essa semana. Fernanda, quais foram os pratinhos dessa semana que você acha que você deixou cair? Tem que fazer uma lista, né? Pratinho. No final do ano, pratinho é o que mais a gente deixa cair. Pratinho da atividade física, pratinho do trabalho, pratinho da família, porque olha, chega essa época do ano, é confraternização, festa de filho na escola. Eu lembrei agora que eu tenho que comprar uma roupa para minha filha para apresentação dela de final de ano. Eu tenho uma lista, e você? Tô quase nessa lista aí. Mas eu acho que o pratinho principal dessa semana foi o pratinho do trabalho. Porque meu filho ficou doente. E aí, teve algumas coisas no trabalho que eu tive que desmarcar paciente, coisa que eu realmente não gosto de fazer. Mas, como ele é pequeno, e aí, né, gente, filho é prioridade, então o pratinho do trabalho ficou a desejar essa semana. E você, Priscila, deixou algum pratinho? Estamos juntas nessa, gente. Deixei da atividade física, na segunda já matei a atividade física, correria em casa, deixei muitas coisas sem fazer, que eu tive uma gripe bem forte semana passada, então vários pratinhos caíram. A sua voz já tá entregando que ficou um pratinho para trás. Ficou. Priscila, vamos contar pro pessoal da sua história. Eu te conheço em função da escola das crianças, né? Sim. Os meninos estudaram juntos. E você era a mineirinha mais gente boa da turma, né? Você veio de Minas e conta aí pra gente, como é que foi essa história? Então, como é que você veio parar em Taubaté? O meu marido já trabalhava aqui, numa empresa aqui em Taubaté. Eu ainda fazia faculdade em Poços de Caldas. E há 15 anos atrás, eu me formei, casei e vim com a cara e com a coragem, sem conhecer nada. Aí fiz a minha primeira pós-graduação em São José dos Campos e já comecei a trabalhar. E qual é a sua formação? Eu sou fisioterapeuta. E aí comecei com atendimento domiciliar. Trabalhei por 5 anos nessa empresa e depois resolvi engravidar. E o meu desejo era que eu ia cuidar do meu filho, né? Depois que então eu abandonei a minha carreira profissional. O Gabriel agora fez 10 anos, então agora já tenho outros planos, porque já tá grande, né? Então, em breve já voltarei para minha profissão de fisioterapeuta. Então, na ocasião da sua maternidade, você optou por deixar de ser fisioterapeuta e se dedicar ao seu filho. Sim, foi todo um planejamento e era um desejo meu e do meu marido que quando eu engravidasse, eu pudesse me afastar da vida profissional para poder cuidar dele. Então, para vocês, isso foi uma coisa tranquila, parar, deixar a vida profissional de lado para maternar? No início, não muito. É muito difícil a gente que tem o costume de trabalhar fora de um dia para o outro, porque eu trabalhei até o último instante, e de um dia para o outro você se vê em casa, cuidando de casa e de filho. Mas depois eu tentava pensar, foi isso que eu planejei, foi isso que eu desejei e tá tudo bem. Mas no começo, mesmo sendo um desejo e mesmo tendo sido planejado, a gente se cobra muito. Você acha que foi mais a sua autocobrança em relação a isso? Estar só ali em casa? Sim, a minha autocobrança. Aí meu marido falava, Priscila, olha o privilégio, você tá acompanhando tudo do Gabriel, tá tudo bem, quando ele atingir uma certa idade você volta a trabalhar, né? Mas era uma autocobrança.
mas deu tudo certo. Sou muito grata por poder ter ficado com ele esse tempo todo, mas agora né, já tá em outras fases e já tá surgindo várias ideias aí para eu poder voltar na minha área. Porque nesse meio tempo, na pandemia, eu ainda consegui fazer outra pós-graduação. Na pandemia, eu falei, nossa, eu preciso me atualizar, vindo tanta coisa diferente, nova. Aí me especializei em terapia intensiva. Então, assim, nunca parei de tudo. Sempre estava procurando alguma coisa. Então, agora eu penso que na idade que ele tá, já tá numa fase boa de eu já começar a pensar de novo na minha parte profissional, né? E quando você veio de Minas para cá, quando você teve o seu filho, você tinha rede de apoio também ou não? Era só você e seu marido? Não, eu tenho a minha sogra e a minha cunhada que mora aqui, mas a minha família toda é do sul de Minas. Então, assim, eu tenho a minha sogra e a minha cunhada, mas o restante da família é toda de lá. E como é que foi durante esse período de ficar em casa, né? E sempre foi muito tranquilo entre você e seu marido, essa coisa do ficar, a cobrança era só sua, mas entre vocês não batia aquela coisa, porque quando a gente escolhe ficar em casa, é o que eu penso, né? Não foi o que aconteceu comigo. Mas assim, tá, eu escolhi ser mãe, deixei de trabalhar, então meu marido vai ser o provedor. Ótimo. Só que a gente enlouquece em vários momentos durante a maternidade, né? E a gente, no caso, estando só em casa, não tem pra onde fugir, né? Porque muitas vezes, e eu falo por mim, muitas vezes a minha fuga era o meu trabalho. Porque enquanto eu tava no trabalho, não tinha criança chorando, não era aquela loucura da birra, de banho, enfim, que é o caos. É lindo ser mãe, mas é um caos, né? Então, minha fuga era meu trabalho. Como é que você fazia com isso? Muito difícil, não foi fácil. Essa questão mesmo que eu falei, eu tinha o costume de sair de casa de manhã e voltar só à noite, eu não parava para nada. Então, assim, muito difícil. Eu não ter a minha família perto, eu não tinha, assim, um refúgio, sabe? Eu não tinha onde recarregar a minha bateria, vamos dizer assim. Então, não foi fácil. É uma entrega muito grande, né? Foi uma escolha minha, mas não é fácil, Mas eu acho que é interessante, porque hoje em dia, né, a sociedade fala assim, mas você só é dona de casa? Como se isso não fosse um trabalho e não gerasse toda uma questão ali que envolve, né? Sim. Então, a gente tá cada vez mais numa sociedade de mulheres que trabalham fora, que saem, e aí dá a impressão de quem está em casa não faz nada. Não tem tanto valor. Não né? é? Mas é assim mesmo. É complicado, porque a gente sente isso. E eu falo assim, desde que eu fiquei em casa, eu tenho uma moça que me ajuda uma vez por semana, o restante sou eu. Eu faço tudo sozinha. Então, assim, e a gente, muitas vezes, a gente mesmo fala, nossa, será que tudo isso vai valer a pena lá na frente? Será que eu vou ter valor tudo isso que eu faço? Porque realmente, eu acho que é um pouco, parece que a gente se sente mais útil quando a gente trabalha fora. Né? E Né? assim, a sociedade cobra muito de nós, mães, mulheres, Sim. né? E assim, a gente vivia numa sociedade que as mulheres ficavam só em casa, e aí elas eram cobradas para sair para o mercado de trabalho. E agora o que a gente sente é uma cobrança oposta, né? As mulheres estão no mercado de trabalho e há uma cobrança para que elas voltem para dentro de casa. Então, de qualquer maneira, a cobrança existe. E é interessante porque foi o que você falou, né? A autocobrança, às vezes, é muito maior. Muito maior. Né? Porque a gente acha que a pessoa tá olhando a gente com um olhar de julgamento, mas na verdade o julgamento é nosso. Sim, é nosso. Né? O meu marido sempre me apoiou muito. Até hoje eu falo, eu quero voltar a trabalhar. Priscila, pra quê? Tá tudo bem? Tá te faltando alguma coisa? Não, mas não é essa a questão, né? É a gente sair, ainda mais eu que sou da área da saúde, a gente... É uma coisa assim, é muito gratificante, né? A gente que trabalha na área da saúde, da gente estar ajudando alguém, né? Eu fazia atendimento domiciliar, você chegar na família, dar uma palavra amiga, acolher, fazer seu trabalho, ver o paciente melhor. Falei, então não é só isso, né? Então ele sempre me apoiou e até hoje ele e o meu filho é resistente de eu voltar a trabalhar. Eles já acostumaram eu ali em casa, sabe? Todo cuidado, eu cuidando da casa, cuidando deles. Então vai ser um desafio também para mim o dia que eu resolver mesmo voltar a trabalhar.
É interessante. Bem, outra perspectiva, porque não é a minha realidade. Né? Exatamente. Mas é interessante ver com outros olhos, né? Sim. E o quanto outras mulheres vendo com outros olhos é diferente, né? Mas é um desafio. É Imagino. um desafio abrir mão de tudo. Eu sempre gostei muito de trabalhar na minha área. Fui muito feliz os 5 anos que eu trabalhei na empresa de home care. Então, assim, é um desafio, sim. Imagina, se não teve amiga ou familiar que falou assim: você tá louca de deixar de trabalhar, parar a sua vida? Porque a história, a Muitos. frase é essa, né? Parar a sua vida. Você vai parar a sua vida pra ser mãe? Aham, muito. Já ouvi muito também. Não, você tá certo, o mundo que a gente tá hoje é bom você ficar com seu filho e não sei o quê. Mas a gente escuta também, imagina, você formou, tem pós-graduação e tá em casa. Né? A gente escuta assim, É saber filtrar, né? né? Foi uma Perfeito. escolha minha, né? Foi uma coisa que eu queria, que eu tinha no coração, que eu queria que fosse assim, né? De eu cuidar do meu filho, mas tudo tem o lado bom e o lado desafiador, né? Sim, mas aí, né, igual o videozinho lá do Joseph Clifford lá, né? Mas aí um dia, e o que aconteceu? Porque sua vida deu uma reviravolta. Deu. Aí tive, né, o Gabriel, tudo, e há 2 anos atrás eu fazendo exames de rotina, que eu tiro 1 mês durante o ano e faço tudo que eu preciso. E eu passei na minha ginecologista e Deus já estava cuidando ali de tudo, gente. Desde a primeira consulta, eu falei para ela que eu queria fazer um exame de hormônio, porque eu nunca tinha feito e queria fazer. Ela, Priscila, então eu vou pedir. E pediu um tanto de exame de sangue. Nesse meio tempo, eu já estava passando no meu mastologista também, que é né, os exames anuais que eu faço. E ela foi pedir o exame de sangue e eu vi que a minha prolactina tinha dado alta. Eu abri o exame, vi, achei estranho, ia demorar para voltar nela, comentei com o meu mastologista. Falei, doutor, achei estranho, fiz um exame de sangue e a minha prolactina deu alta. Ele falou, Priscila, estranho mesmo. Eu vou te pedir uma ressonância, porque a prolactina é produzida na hipófise. E eu vou pedir uma ressonância para poder ver se tem alguma coisa comprimindo a hipófise. Falei, tudo bem. Fiz a ressonância. Quando eu fiz a ressonância, apareceu imagem sugestiva de um aneurisma na carótida interna direita. Gente, foi desesperador. Aí passei no neuro aqui em Taubaté. Ele falou para mim que o meu caso era grave e que o meu convênio atendia São Paulo, que não era para eu ficar aqui. Que se fosse filha dele, ele encaminharia para São Paulo. Lá fomos nós para São Paulo. E aí, realmente, eu tinha um aneurisma na carótida. O risco de vida que eu tinha era muito grande, porque ela poderia romper a qualquer momento. E que eu precisava passar por uma cirurgia. E aí, dia 6 de dezembro de 2022, eu passei por uma cirurgia de 11 horas. De 11 horas. Depois de 2 dias, eu tive que voltar para o centro cirúrgico, tive que fazer mais um procedimento, que eu coloquei um stent na cabeça. E foi assim, gente, o meu medo era um só, de eu não voltar para cuidar da minha família. Era só isso que eu pedia para Deus. Mesmo sabendo de todos os outros riscos que eu tinha, de sequelas e de tudo mais, eu só pedia, meu Senhor, eu preciso voltar para cuidar da minha família. Seu filho tinha 8. 8 anos. E aí eu voltei, fiquei na UTI por 5 dias, depois fui pro quarto, voltei e voltei sem voz. Só que até então o médico falava, você ficou muito tempo entubada, e a minha voz não voltava. Aí até que eu passei no otorrino e foi constatado que eu tinha tido uma paralisia na corda vocal direita. E aí começou outra luta, eu fazendo fono, fiz fono por 8 meses até que a minha voz voltou. E isso decorrente de uma sequela da cirurgia? Sim, decorrente de uma sequela da cirurgia. Então, assim, foi um desafio, gente, muito grande, porque, né, nunca imaginava na minha vida passar por isso, eu com uma criança de 8 anos. E eu fiquei muito fraca, fiquei muito debilitada. Depois de 2 meses da cirurgia, eu tive uma depressão. Eu acho que eu segurei firme, né? Todo o processo de descoberta, de exames, ia para São Paulo e voltava. A cirurgia, passei muito firme também.
e depois veio a depressão. Você sentia que tinha necessidade de mostrar, por exemplo, para o seu marido, para o seu filho, que você estava forte, que estava tudo bem? Sentia. Você achava que isso era uma obrigação sua? Sentia. Até mesmo para deixar o meu filho tranquilo no período que eu ia me ausentar. Porque ele nunca tinha ficado sem nem eu, sem meu marido. E eu não sabia quanto tempo eu ia ficar em São Paulo, quanto tempo eu ia ficar na UTI. Então eu falava, não, eu tenho que ficar firme. Eu não tenho outra opção. E eu ia para os médicos de São Paulo, eu levava o meu filho junto para ele ver aonde ia ser o hospital, sabe? Para deixar mais palpável para ele tudo. Então, assim, o meu marido conduziu com muita sabedoria também, sabe? Foi resolvendo tudo e me poupando de tudo que ele podia. Mas o dia que o médico abriu o livro e falou tudo que eu podia, tudo que podia acontecer, nossa, foi surreal, sabe? Mas aí eu sempre falava, se o senhor me deu a oportunidade de descobrir, é porque o senhor vai me curar, né? E na época eu tava fazendo corrida com meu marido, fazendo, assim, atividade física ao extremo, então, assim, né? Foi um cuidado muito grande de Deus mesmo. Poderia ter acontecido pior, e ele fez eu descobrir, a prolactina subiu, o mastologista... Não, eu ia falar assim, o mastologista foi de um cuidado, Foi. porque o normal seria, não, é só prolactina, tá Sim. tudo bem, o restante Sim. era o normal. E olha que eu trabalho na área da saúde, tá? Então isso era o normal. A hora Sim. que você me falou do mastologista, eu falei, meu Deus, Sim. é Deus. Foi Deus tocado cuidando, também. assim, dos detalhes. Ele falou assim, Priscila, não tá nem tão alto, mas já tá a 70, vamos investigar, não custa, porque depois se for só uma alteração hormonal, você passa no endócrino e tá tudo bem. Mas ele quis investigar. Deus estava cuidando dos detalhes. Né? Eu imagino. E quando a Fernanda me contou um pouco da sua história, aí veio essa questão do aneurisma, eu confesso que eu fiquei um pouco balançada, porque é uma história um pouco da vida da minha família também, né? Jura? Então, a minha avó, a mãe da minha mãe, descobriu um aneurisma na cabeça há muitos anos atrás, assim. Eu era criança, eu nem entendia. E minha mãe, meus tios contando, dizia que o médico falava pra ela que ela tinha que fazer cirurgia ou ela teria mais 6 meses de vida. Uhum. E ela tinha pavor da cirurgia. E ela não queria fazer cirurgia nunca. E ela viveu 13 anos. Jura? 13 anos com o aneurisma. Até que um dia ela passou mal, já era de idade, né? Eu já estava na faculdade. Uhum. Então, eu me lembro porque eu saía da faculdade e passava todas as tardes com ela no hospital. E aí, ela decidiu que ela queria fazer a cirurgia naquele momento, né? Então, eu lembro dela entrando, né? Pondo lá as coisinhas, entrando no centro cirúrgico. Só que com toda a vida dela, com tudo que já tinha acontecido, ela não retornou desse centro cirúrgico, né? Então, para mim, ver uma história positiva é muito bom. É muito bom de ver, sabe? Eu não quero me emocionar, mas é verdade. Então, muito legal. Eu falo que, assim, eu e toda a minha família, a gente foi muito privilegiado por Deus, sabe? Porque, igual eu tô falando pra vocês, o dia que a gente passou no neuro, tudo que ele falou pra gente era uma coisa assim que eu falava, meu Deus, né? Ele falava, olha, é uma decisão sua, mas o risco é grande, né? Por mais que a cirurgia tenha risco, mas você ficar com aneurisma, o risco é maior. Mas, gente, eu nunca imaginava passar isso. E hoje eu falo, o dia que a Fer fez o convite para mim, eu fiquei muito feliz e muito grata, porque eu falo que hoje a minha missão aqui é testemunhar o amor de Deus. É testemunhar o amor dele e a gente vê o tanto que a nossa família é importante. Porque a única coisa que eu pedia para Deus é que eu pudesse voltar para cuidar deles. Do meu marido, do meu filho, porque é o bem mais precioso que Deus tem. É a família. Né? Então eu pedi e ele fez um milagre na minha vida, minha voz voltou. Pensa, gente, eu sem voz. Também foi um desafio muito, muito grande. Eu até acho que a depressão veio um pouco disso, quando eu vi eu sem voz e o medo de não voltar, sabe? Então, assim, eu sou um milagre de Deus. E você acha que muito dessa situação que você viveu que te faz hoje ter essa vontade de voltar a trabalhar? Porque a sua profissão tá muito ligada a isso, né? A reabilitação das pessoas, né? Sim, e tudo que eu vivenciei na UTI, sabe? A importância que foi a fisioterapia ali pra mim, os enfermeiros, os médicos, fono, nutricionista, tudo.
Então, assim, deu mais vontade ainda de voltar, para poder ajudar mais as pessoas. E nesse período, Priscila, quanto tempo você ficou assim longe do marido e do filho, efetivamente, entre se internar, ficar na UTI, o tempo? Eu fiquei 5 dias na UTI. Gente, eu fui tão forte que, diante de todo o meu histórico ali, os enfermeiros não acreditavam que eu estava andando dentro da UTI. Eles olhavam ali no meu prontuário, olhavam para mim e falavam, não é possível uma coisa dessa, né? Então, assim, eu acho que eu fui muito forte porque eu queria sair dali, eu precisava voltar para casa. Então, eu fiquei 5 dias na UTI, depois eu fiquei 2 no quarto e vim embora. Só que nesse meio tempo, 5 dias antes de eu operar, minha mãe descobriu um bloqueio no coração, colocou um marca-passo. Não podia me ajudar porque ela estava com marca-passo. No dia que eu voltei para São Paulo para tirar os pontos da minha cabeça, meu pai estava fazendo 2 safenas e uma mamária. Tudo isso, gente, no final de 2022. Gente, que ano, hein? Mas mesmo assim, eu tive muita rede de apoio, muito carinho, muito amor, muita gente me ajudando, cuidando do meu marido, do meu filho. Então, assim, é só, diante de todos os desafios, hoje fica só a gratidão mesmo a Deus. Que Muito lindo. legal. E quando você falou que você ficou sem voz, né? Sem voz E- total. Total. Abria, não saía nada. Total. Como é que foi administrar isso? Muito Porque difícil. marido e filho, 2 homens em casa. Tudo que a gente quer Gente. fazer é gritar, né? Foi tão engraçado, só ia falar isso. Eu ia falar, gente, eu acho que se eu ficasse sem voz, como assim? como é que Gente, é desesperador. Ainda mais eu que gosto muito de conversar, né, Fer? Uhum. Eu sou mineira e aonde eu chego, eu tô conversando, eu tô contando, e eu tô falando. O primeiro dia que a minha voz voltou, que eu dei um grito, o Gabriel levou um susto. Mas assim, o Túlio tentava administrar. O Túlio falava assim: filho, não adianta gritar a mamãe de longe. Chega perto dela. Porque aí eu falava e ele entendia. Então, às vezes eu tava no banheiro, ele tava na cozinha. Mãe, eu posso não sei o quê. Gente, Que desespero. é né? desesperador. Aí até com meu marido, olha, calma, filho, chega perto quando você tiver que falar alguma coisa pra ela, porque, né, senão... Eu tô aqui pensando, ainda bem que ela só tem um, né? Uhum. Porque eu já tava pensando na Laura e no Nicolas brigando e eu sem voz pra interferir Gente, é naquilo. desesperador. Gente, não sei se eu ia ter essa resiliência. Mas passou. Aí fui fazendo fono devagar, depois de 3 meses começou a sair a voz, e aí depois foi voltando. E que pratinhos que ficaram para trás durante esse período? O que você deixou para trás? Nossa, no começo deixei a minha casa, que eu sou super metódica, gosto das coisas muito organizadas. Você estava toda Não é? cuidadosa Tava com... aqui, ó. Não tinha condição nenhuma, então assim, era minha sogra, minha tia, minha madrinha que cuidava da minha casa. Mãe, eu não conseguia, nesse meio tempo, teve apresentação na escola, eu não conseguia ir, né? O meu marido, que a gente gosta, mineiro, né? Chega final de semana, de sentar junto, tomar uma cervejinha junto, não conseguia, né? Depois ainda veio a depressão, então assim, vários pratinhos eu deixei cair. Eu ia falar isso, eu acho que é o pratinho da saúde emocional foi Sim. o que pesou mais, né? Muito, muito. O físico, eu demorei um pouquinho, mas assim, não foi muito, eu já estava bem. Já me sentia disposta, tudo. Mas o emocional pega mais. O emocional pega, gente. Nossa, eu não sabia o que que era. Graças a Deus, eu nunca tinha tido uma depressão, eu não sabia o que que era. Mas pega bastante. E você acha que teve um pouco dessa questão de você se sentir muito frágil? Muito. Você acha que isso? Porque eu tiro assim. Por mim e pelas mulheres que convivem assim no nosso redor, né? Porque são o tempo todo aquelas pessoas que aparentam ser fortes, que não podem apresentar ou aparentar uma Sim. certa fragilidade, e isso é uma cobrança, né? E aí quando você se vê ali, sendo frágil, tipo, tá todo mundo vendo, não adianta eu fingir que não, Aham. né? Então acho que você acha que isso foi um dos fatores também que pode ter abalado mais a sua saúde emocional ainda? Eu acho que sim. E assim, eu fiquei uma parte careca, né? Eu ia Então, falar da vaidade. gente, a gente fala, né? Isso é o de menos, mas pega. Pega, né? Você é hipócrita de falar que não pega.
sabe? Eu cheguei, eu tava muito roxa, o pescoço cortado, essa parte toda eu não tinha cabelo, né, Fer? Aqui, boa parte, eles rasparam. Pega muito. A vaidade pega muito. Então, Mas aí como é que você fez nesse período? Você buscou ferramentas para esconder? Você ficava, sei lá, de lenço, de chapéu, ou arrumou um aplique? O que que você fez? gente, eu sempre tive muito cabelo, né? Então, assim, até a minha tia que cuidou de mim, ela morreu de rir. Acho que já fazia um mês e pouquinho que eu tava em casa, que delícia, lavar o cabelo, escovar. Eu jogava tudo pra cá. Jogava, só que aqui dava pra ver que não tinha, né? Aí eu chegava na sala e eu, gente, olha que lindo que ficou meu penteado hoje. Então, assim, quando eu tava em casa, eu jogava tudo, porque me incomodava mesmo, sabe? Ver. E quando eu ia sair, eu colocava tiara ou boné. Tiara ou boné. Eu usava. Mas aí foi passando, mas é difícil também. Essa parte é difícil. Mas como tudo passa, né? A Passa. gente vivencia, não sabe por quê, né? Tá lá nos planos de Deus, mas é duro, mas passa, né? E Passa. você é o exemplo aqui pra gente de que passa, de que dá pra ficar tudo bem, que os pratinhos caem, depois a gente dá um jeito de Dá. sair catando, né? E mesmo a sua preocupação com os meninos, né? Com seu marido e com seu filho. Sua preocupação maior era Sim. pedir a Deus pra você voltar, pra cuidar deles. E eles cuidaram de você durante bastante tempo, né? Sim, nossa. Porque mesmo voltando pra estar junto com eles, você não conseguia exercer essa parte que você queria, né? Sim. E eu falo assim, o meu marido foi muito sábio. Eu não sabia que ele era tão forte. Não sabia. Ele foi muito sábio desde o primeiro momento, sabe? Ele conduziu tudo, conduziu o Gabriel e tudo. E o Gabriel, eu falo, gente, como Deus é maravilhoso. Na época, quando eu comecei a fazer fono, eu já tava com depressão e síndrome do pânico. Então eu tinha muito medo de sair e passar mal e não ter ninguém ali que eu conhecesse. E o Gabriel falou pra mim: Mãe, você vai ter que fazer fono, eu vou com você todos os dias. Gente, ele ia comigo todos os dias, os 8 meses. Ele ficava sentado esperando eu terminar. E ele não sabia a força que ele estava me dando e o apoio que ele estava me dando, porque só eu sabia o medo que eu tinha de ir. E assim, eles cuidavam muito, 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 muito. Os dois. E foi isso que me deu força, sabe? Pra superar e sair o mais rápido possível dessa depressão, síndrome do pânico que eu tive. Então, eles me deram muita força. Mas você me falou isso agora, que é interessante, que uma vez eu ouvi de uma amiga que a percepção dos nossos filhos sobre o que a gente faz, a gente não tem noção, né? Na ocasião, ela me falou isso por conta da cobrança que eu estava tendo em mim de trabalhar muito. Uhum. E aí, quando você me falou assim, ele vai todos os dias comigo. Você sempre esteve com ele todos os dias do lado dele. Então, Sim. para ele, isso era normal. Ele só Sim. estava retribuindo aquilo que ele viu, Aham. não é? Então, o olhar da criança para cima, em cima daquilo que a gente vê, né? O que a gente vivencia, que a gente passa para eles, é uma forma que eles têm de espelhar isso, né? Sim. Então, quanto mais a gente conseguir mostrar isso para os nossos filhos, é o que eles vão fazer para a vida. Então, na hora que você falou, veio exatamente isso, mas você sempre esteve do lado dele, então ele só estava fazendo a mesma coisa, Sim. né? E foi de grande importância, porque ele não sabia o que eu estava passando emocionalmente, né? E ele foi o que me ajudou nesse processo todo, da voz, tudo, ele estava ali. Que lindo. Pri, e que mensagem que você deixa para Gente, quem tá aqui assistindo, acompanhou? Tenho certeza que você emocionou com a sua história junto com a gente. sim. O que você tem para dizer? Eu fiz até uma colinha que eu não queria deixar de falar nada. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, dizer a todas as mamães, se permita, se algum pratinho cair, tá tudo bem. Se o dia não foi como esperado, tá tudo bem também. E que sejamos sempre gratas por tudo. E se cuidem, meninas. Façam exames de rotina, exames preventivos e bora com fé e garra sempre.
Agora eu fiquei emocionada. E isso é muito importante, né? Porque muitas das vezes os pratinhos que as mulheres deixam cair é o da atividade física, é o do cuidado diário, é o da saúde, leva os filhos no médico, cuida da saúde dos maridos. Mas e a de vocês? Ah, não, hoje eu tô trabalhando, vou outro dia. E isso é muito importante, né? Então é bem frisar bem isso, né? Cuide de você. Sim, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se permitir. O dia que não estiver bem, tá tudo bem, né? Eu aprendi muito isso com a minha doença também. E tá tudo bem, né? Vamos devagar, com fé, com garra, e tudo vai encaixando. Ótimo. Pri, sinal do nosso agradecimento pela sua presença. Obrigada, Aqui é uma lembrancinha meninas. de uma produtora aqui da nossa cidade. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Tô com a voz embargada. Mas agradecer a você. Parabéns. Deus continue abençoando muito Amém. sua trajetória e que você continue testemunhando por aí. O Amém. milagre que você recebeu, o milagre que você é. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nesse episódio, aos nossos patrocinadores, né, Aline? Isso, a Mr. Pretzel, que trouxe pra gente esse pretzel delicioso. Queremos agradecer também a Mai Coaching, que nos veste hoje. E também a Pane Gosto, que preparou essa mesa tão especial para nós e para te receber. E, pessoal, sigam a gente aqui no YouTube, nas redes sociais, nas nossas redes sociais, nas redes sociais do podcast. Se inscrevam, ativem as notificações. Exatamente, ó. O meu @ é nutricionista.alinealves e também temos o @ do Negócios de Mãe. E o meu é @FernandaToledo _advogada. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.